A seguir, Programa Painel. Boa noite, seja bem-vindo. Está começando o programa Painel. Os presidentes dos três poderes assinam na próxima semana um pacto pelas reformas. A proposta foi feita pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Bom, é sobre este pacto que nós vamos conversar hoje aqui no painel com os nossos convidados. Estamos ao vivo pela UPF TV no canal 4 aberto e no canal 14 da NET. O painel também é transmitido pela rede de rádios UPF, no Facebook e no site da UPF TV. Participe e mande sua pergunta ou seu comentário a respeito do nosso tema. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. Quer participar do painel? Então, acesse a página da UPF TV no Facebook ou envie a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984 18 0186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984 18 0089. A gente recebe no programa de hoje o economista e também professor aqui da Universidade de Passo Fundo, Tiago Dalla Corte, o presidente do Sindicato dos Contadores de Passo Fundo, Gustavo Ferres, e também o professor Norberto Halvas, mestre em Direito Público, professor de Direito Civil aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Um assunto que está na roda dos debates, não é? Na semana passada, o ministro Dias Toffoli propôs um pacto pelas reformas e o documento deve ser assinado no dia 10. Mas eu queria saber, antes de uma análise aí sobre esse pacto, Tiago, o Brasil começou com uma expectativa muito boa em relação à economia no ano de 2019. E agora a gente está no que se chama de uma recessão técnica. O que aconteceu? Boa noite, Zumara. Boa noite aos colegas, a quem nos acompanha. Realmente a eleição trouxe uma expectativa muito positiva para a economia brasileira, de que principalmente o governo ia ter o apoio necessário para fazer algumas reformas que são tão necessárias para que a gente volte a ter investimentos, que o Brasil volte a receber investimentos principalmente estrangeiros. A pergunta que se fazia até então era quem iria investir num país que caminha ainda para o colapso financeiro, dado que desde 2014, através da análise das contas públicas, o governo gasta muito mais do que arrecada e 43% desse gasto da União está centrado em Previdência. Nós fechamos de 2014 a 2017 mais ou menos 360 mil empresas. Isso diminui a arrecadação, os investimentos caindo, o banco segurando empréstimos, as pessoas segurando o consumo. E quando nós tivemos a queda da presidente Dilma e o PMDB sobe ao governo, quando eles colocam a ponte para o futuro, ali saíam as reformas que o Brasil precisava. O presidente Temer parou um míssil no peito, né, que foi aqueles áudios da JBS, perdeu o capital político, não conseguiu fazer as reformas e a eleição trouxe essa expectativa de que as reformas iriam acontecer. Terminamos o último trimestre de 2018 muito bem, melhor venda de varejo dos últimos 4 anos, desinvestimento, expectativas de destravar investimentos em todas as áreas do país, só que efetivamente quando formos observar, fomos colher esses resultados no primeiro trimestre desse ano, eles foram decepcionantes. A venda de calçados das principais empresas do país chegaram a cair 30%. Venda de redes de fast food, né, internacionais, multinacionais do país, o lucro despencou dessas empresas. Quer dizer, o povo deixou de comprar tênis, que você pode pagar 10 vezes sem juros, deixou de comprar sanduíche barato. Os números realmente não foram bons e a economia acabou não crescendo, até contraindo nesse primeiro trimestre. O desemprego não conseguiu cair, muito pelo contrário, em algumas regiões do Brasil o desemprego até subiu e nós não conseguimos capturar esses investimentos. Tá, mas nesse curto espaço de tempo, haveria condições de mudar positivamente a economia? O que faltou para que essa mudança ocorresse? Então, o mercado, principalmente os investidores, quando eles estão planejando os investimentos, eles criam expectativas em cima de cenários que são construídos. Como
o governo Bolsonaro ele passou a eleição com essa maioria na Câmara, que teoricamente seriam favoráveis a ele, o mercado pagou na frente, apostou numa melhora, e essa melhora realmente ela não aconteceu porque essa mudança política, mudança de opiniões no meio do caminho, algumas disputas, elas se colocaram à frente daquilo que o mercado precisava. Se a gente for observar as cartas dos principais gestores internacionais em janeiro, eles estavam apostando que a reforma da Previdência iria acontecer no primeiro trimestre. Não aconteceu. Depois, as cartas de fevereiro estavam mostrando que a reforma deveria acontecer entre março e abril. Entre abril e maio não aconteceu. E agora essas reformas, pela perspectiva deles, devem passar entre agosto e setembro. Só que paciência tem limite. A questão é quem vai investir num país que caminha para o colapso fiscal. A dívida brasileira acumula todo dia e em algum momento essa dívida vai ficar insustentável. Agora, Gustavo, esse pacto que foi proposto pelo presidente Dias Toffoli, que será assinado na segunda-feira, é importante para, nesse momento, talvez o país dar uma virada? Olha, boa noite, Zumara, boa noite, professor Thiago, professor Norberto, satisfação. Do ponto de vista dos empresários, as reformas, não só a previdenciária, mas de uma maneira geral, elas são importantes sim para que esses cenários que se espera que melhorem, eles realmente aconteçam. Mas conversávamos antes e nas rodas de conversa com os demais empresários, todos de forma unânime eles concordam que é preciso que o governo também faça o dever de casa dele, que ele comece a fazer uma reforma administrativa, reduzindo seus próprios gastos com o pessoal. Se nós pegarmos, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, 70% do que ele arrecada, ele gasta com folha de pagamento. Desses 70% que ele arrecada, 54% ele gasta com previdência para funcionários, para pensionistas. Então, tudo que se produz se vai para gastos com folha de pagamento e com pessoal inativo. Então, não se tem um retorno da sociedade para a sociedade. Então, se nós formos falar em reforma tributária, por exemplo, teríamos que analisar ela num contexto mais sistemático, né? O que isso vai impactar nos novos investimentos em infraestrutura, em segurança, em saúde. Então, de uma maneira geral, as reformas elas são necessárias, mas são várias as reformas que o Brasil... Não é só a previdenciária, nem só a tributária. É uma série de medidas que devem ser adotadas, na sua opinião. Olha só, Zilmara, se nós formos analisar a carga tributária do Brasil, nossa carga tributária ela gira entre torno de 34% e 36%. Comparando com os demais países, os membros da OCDE, por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária abaixo da média. Então, se nós temos uma carga tributária abaixo da média, a gente tem que ver que não é imposto o problema do Brasil. Qual é o problema do Brasil? É o retorno que esse imposto dá para nós. De que maneira isso aí está sendo aplicado para a população. Então, quando se fala em reforma tributária, na verdade, quando o povo diz que está cansado de pagar impostos, na verdade está cansado de não ver esse retorno dos impostos para a população. Então, é nesse sentido que o empresariado também... Mas você acredita no pacto? Olha... Se o Estado do Rio Grande do Sul entrar nesse pacto, o nosso maior entrave hoje é a questão do ICMS. Vai ficar difícil. Professor Norberto, uma das críticas que foi feita depois que o presidente do STF, Dias Toffoli, propôs o pacto é de que o STF, o Judiciário, não deveria fazer parte desse pacto, porque mais tarde, talvez, vai ter que se manifestar em relação a reformas que serão aprovadas no Congresso. Qual é a sua visão a respeito dessa proposta? Boa noite, Zilmara, boa noite, colegas, boa noite aos nossos assistentes. Na verdade, a proposta de pacto ela veio logo após a eleição, pelo próprio ministro Dias Toffoli, ainda num artigo publicado no jornal El País da Espanha, lá em novembro, ainda no calor, vamos dizer assim, da eleição, em que o país estava mais acirrado ainda, a divisão entre direita e esquerda, enfim, pró e contra governo, eleito, governo saindo e assim por diante. Me parece que o judiciário, o ministro Dias Toffoli, ele chamou a si
uma função realmente de magistrado. Está na hora, agora passou, vamos ter que pensar no Brasil. Quando ele propôs um pacto, e o pacto não é efetivamente só da reforma da Previdência, o próprio Dias Toffoli, lá em novembro, ele já falava do pacto, ou de uma reforma de segurança pública, e o pacote anticrime do Moro está andando, apresentado pelo ministro Moro, falava da questão previdenciária e falava do próprio pacto federativo. Talvez aí até a questão tributária não seja só como se gasta, mas onde se gasta e como se distribui o dinheiro também, né, Gustavo? O fato é que enquanto juiz ou enquanto ministro do Supremo, ele exerce ou ele acumula duas funções. Uma é a função judicante, a função de apreciar a lei, apreciar processos, verificar a constitucionalidade. E outra função é uma função administrativa. Ele é chefe de poder. E no momento que nós temos um confronto tremendo, no momento que nós temos uma divisão do país, e de certa forma essa divisão repercute e ecoa dentro do Congresso, né? Se fala hoje, inclusive na grande imprensa nacional, que se estaria tentando até mesmo um parlamentarismo branco, os líderes do Centrão, enfim, né? Me parece que a proposta não macula a função judicante dele. E essa impressão não é só minha, é a impressão também do presidente da OAB. E o presidente da OAB, ele teria todas as razões do mundo para se opor a este pacto, se formos olhar a questão ideológica dele, né? Então, me parece assim, existem grupos, a Associação de Juízes se manifestou contrária, alguns advogados, uma associação de defesa da democracia, uma coisa assim, não me recordo agora o nome da associação, também se posicionou nesse sentido da preocupação com a insuspensão posterior para eventualmente apreciar essas reformas, mas o fato que se propõe não é esta reforma, é uma reforma, ou as reformas. Então, me parece que não há aqui um compromisso do ministro com a reforma que o governo apresenta, mas sim a necessidade de nós passarmos a pensar diferente esse buraco que nós estamos entrando. Não é possível nós admitir, por exemplo, que de 2014 a 2018 o nosso endividamento público passe de 55% para 77%. Então, seguindo nesse prognóstico, e não é 22%, aí são 40% de aumento de endividamento, que tem que fazer sobre os 55%. Então, daqui a 2, 3 anos, efetivamente, aí os números são mais de vocês, mas efetivamente o Brasil vai entrar num colapso. E no momento que o Dias Toffoli apresenta esse pacto, me parece que o intuito é muito mais no sentido de serenar e dizer vamos pensar o bem do Brasil daqui para frente e vamos rever o que tem que ser feito para botar o Brasil nos trilhos. Só falou em parlamentarismo branco pelo Congresso, mas na medida em que o Congresso começou a agir, a reforma da Previdência também andou em função de uma falta de articulação do governo dentro do Congresso. Quero saber a opinião de vocês a respeito disso, mas a gente vai fazer um intervalinho agora e a gente volta em seguida. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. O Pacto pelas Reformas em debate no painel desta terça-feira. Você pode participar, se quiser participar do programa, é só acessar a página da UPF TV no Facebook ou encaminhar a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. A gente está recebendo hoje no programa o economista e professor aqui da Universidade de Passo Fundo, o Tiago Dalla Corte. Também estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Contadores de Passo Fundo, Gustavo Ferres, e o professor Norberto Halvas, mestre em Direito Público, professor aqui da Faculdade de Direito da UPF. Bom, eu perguntava para vocês sobre a falta de articulação do governo em relação ao Congresso para aprovar essas reformas. O senhor falou em parlamentarismo branco e o Congresso, através do Congresso não, a Câmara dos Deputados, através do Centrão, começou a andar com a reforma justamente depois que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, chamou para si a responsabilidade. Essa falta de articulação do governo não prejudica aí o andamento dessas reformas?
Sem dúvida, e talvez até por isso que sobrou lá para o presidente do Supremo chamar o pacto a si, né? Nós temos efetivamente uma crise talvez de comunicação, de articulação política do governo desde que ele praticamente foi instalado, né? O ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, talvez não tenha conseguido fazer essa interlocução e talvez ali fosse necessário uma pessoa um pouco mais articulada, um pouco mais diferente do presidente, uma vez que os dois são bastante linha dura, bastante radicais em algumas posições, o que prejudica muitas vezes a articulação junto ao Congresso Nacional, à Câmara e ao Senado. Sem dúvida nenhuma, o Rodrigo Maia, nesse ponto, ele é muito descolado e não por nada está lá na presidência da Casa. Vendo talvez esse vácuo, chamou a si a responsabilidade de fazer andar. Se nós lembrarmos um pouquinho, há poucos meses atrás, eles estavam rachando e brigando e vou obstruir, não sei o quê, até que veio a turma do deixa disso e o Rodrigo Maia acabou assumindo o protagonismo efetivamente, talvez até por esse vácuo que o governo não abriu, né? Agora, Gustavo, na sua visão aí, se o Congresso ou a Câmara dos Deputados não tivesse tomado essa atitude, talvez a reforma da Previdência, que é uma das reformas, não tivesse andado tanto quanto andou. Pois é. Quando o Bolsonaro ele se elegeu com a proposta de acabar com aquela política do toma lá da cá, né? Qual é o favor que eu dou, que eu repasso para ti, para você votar as minhas propostas governamentais. E num primeiro momento o Congresso se ressentiu disso aí. Ele viu que o governo estava irredutível com relação às suas propostas e aí começou a trancar a pauta, né? A andar mais devagar a pauta. A questão que o professor Tiago falava agora há pouco, que a reforma previdenciária, a perspectiva era de que saísse no primeiro trimestre, mas pela falta da articulação da negociação não se conseguiu. Então, se fala muito nessa questão da velha política, né? Mas em certos momentos a gente está vendo que a pressão do Congresso por isso, para poder rodar essas reformas, é necessária, né? E temos, agora no começo no bloco anterior a gente falou, não é só a tributária, né? A tributária ela é muito importante, né? Vamos pensar também na questão das pessoas físicas, a tabela do imposto de renda, né? Mais de 90% defasada? 95% defasada. Pessoas que ganham R$ 2.500 pagando imposto de renda, quando o ideal seria que a isenção fosse até R$ 5.000. Então, esse dinheiro deixa de estar na economia, esse dinheiro deixa de girar. Mas, assim, para nós chegarmos nesse ponto da reforma tributária, a gente vai ter que passar por tudo isso aí. O governo vai ter que negociar, ele vai se obrigar a negociar. Eu acho que o diálogo tem que ser maior entre os entes, os três poderes, para que se consiga essas reformas. Agora, Tiago, você disse que o mercado está dando uma nova chance, talvez, para o país. Como é que está se comportando e por que essa nova chance? Acho que depois das manifestações de apoio ao governo e essa discussão do pacto, o mercado ele viu algumas possibilidades em Brasil que outras economias no mundo não oferecem. A questão é que a economia ela se move em ciclos. E uma das grandes questões que se faz hoje na economia mundial é se o ciclo de crescimento da economia mundial está próximo do fim. Se a economia mundial entrar em recessão, como entrou pela última vez em 2008, com a economia brasileira fragilizada do jeito que está, bem, aí não adianta a gente fazer as reformas agora, porque o nosso tempo de fazer as reformas passou. E com a fragilidade que nós temos hoje do Plano Real, indiscutivelmente é o momento de maior fragilidade do Plano Real, desde que nós implantamos ele em 94, 95, né? Nós vamos ter que pensar em outra moeda, em outro plano, enfim, é um colapso que essa geração mais nova não acompanhou. Eu acho que essa preocupação traz para os investidores internacionais uma aposta. Só que tem um tempo. Tem um limite de paciência, porque se coloca dinheiro na frente, vai vir a resposta não vem, o cara tem que realizar prejuízo. O cara põe dinheiro na frente, a reforma não vem, o cara realiza prejuízo. Quer dizer, se vai ficar fazendo os investidores de bobo quanto tempo, né? A questão são essas expectativas. O Brasil está ainda entre as 10 maiores economias do mundo, são 200 milhões de pessoas, os investidores internacionais querem fazer negócio aqui. Agora, o Brasil
tem uma janela, essa janela está se fechando, que é a janela da economia internacional, onde a produção industrial no mundo ela vem crescendo numa dinâmica que nós não víamos de 2003 até mais ou menos final de 2007, abril de 2008, que foi o momento onde a produção industrial dos países em desenvolvimento, dos países emergentes, estavam aquecidas. Então, acontecia naturalmente uma demanda por materiais básicos, por commodities. E sempre que acelera o preço de material básico, né, de commodities, o PIB da América Latina cresce. E o PIB da América Latina, basicamente, é 2/3 Brasil e 1/3 México, e os outros países são praticamente irrelevantes na conta. Se tem a janela positiva, se essa reforma acontecer, ela dá uma sobrevida para que a gente discuta as outras reformas. Né? O que a gente está discutindo hoje, o que o mercado está olhando, é se o Brasil vai conseguir ganhar 4, 5, 6, 7, 8 anos para conseguir discutir essas outras reformas, ou se vai acontecer um vencimento dessa dívida pública no final do ano de 2019, no final do ano de 2020, os investidores vão olhar essa dívida crescente do Brasil e vão dizer o seguinte: olha, não me sinto mais confortável em comprar a dívida de vocês, quero resgatar o dinheiro e quero ir embora. Bem, passando a reforma da Previdência, é um alívio grande para o mercado? As outras reformas podem vir depois? Sim, com mais tempo? Sim, eu acho que se passar e o mercado ele não aposta em qualquer reforma. Essa reforma teria que gerar uma economia hoje superior a 700 bilhões de reais. O Congresso, a Câmara dos Deputados, está prevendo 800 milhões de reais. O governo quer 1 trilhão e 200 bilhões. O Guedes colocou realmente 1 trilhão, causaria até uma euforia no mercado, porque o governo ele conseguiria ter recursos na mão para realmente fazer investimentos. E se esse investimento for bem conduzido, né, se essas outras reformas forem bem conduzidas, nós vamos devolver a competitividade para as empresas locais. Aí geram-se investimentos, geram-se empregos, esses empregos geram outros consumos de outros bens e serviços, enfim, o ciclo econômico acontece. Agora, Gustavo, na Câmara dos Deputados tramita paralelamente a reforma da Previdência pelo menos 3 propostas de reforma tributária. Não serão essas propostas que vão valer, não é? No fim, vai ser a proposta do governo a ser encaminhada para o Congresso. O que os empresários esperam da reforma tributária? A questão assim é mais no sentido de uma simplificação, de que o empresário possa saber quanto realmente custa um imposto sobre a mercadoria que ele vende, a forma de cálculo disso aí seja de uma maneira mais simplificada, a forma de prestação dessa informação para o governo seja de uma maneira mais simplificada, porque a complexidade das informações e a grande quantidade de informações repetitivas que se faz, isso aí atrapalha muito a atividade empresarial. A questão de 3 semanas atrás, o governador esteve nos Estados Unidos tentando trazer investimentos estrangeiros aqui para o Rio Grande do Sul. Mas assim, convenhamos, quem é que vai querer investir no Rio Grande do Sul, num estado onde tem uma carga tributária complexa, que dificulta a vida dos empresários, que em cada estado nós temos uma legislação de ICMS diferente? Então, a expectativa é essa, é de simplificação realmente. Quanto às 3 propostas, realmente eu concordo contigo, acho que nenhuma das 3, vai ser um misto delas. O governo vai pensar alguma coisa de juntar o que tem de melhor nessas 3 para simplificar. Diminuir impostos, eu acredito que não, mas eu acredito que vai simplificar a forma de prestar essas informações. Tem como corrigir, por exemplo, a tabela do imposto de renda sem causar um dano aos cofres públicos, porque a atualização da tabela geraria uma redução na arrecadação? Então, olha só, mas esse dinheiro ele volta pro mercado, ele volta na forma de impostos, de uma outra forma, de uma outra maneira, porque a pessoa vai começar a sobrar um pouco mais para o trabalhador. Esse trabalhador começa a consumir um pouco mais. Vai gerar inflação, mas eu acho que nesse momento o problema não é a inflação para o Brasil. O problema nesse momento é a gente fazer a economia girar novamente. E além do que corrigir uma injustiça social, não falo nem tributária, mas social. A partir do momento que você tributa o trabalhador que ganha até R$5.000 de uma maneira mais pesada, ao passo que outro que recebe R$60.000 por mês, então você tem uma injustiça social aí.
Então a questão ela é um pouco mais, ela vai um pouco além daquilo que... Agora, professor Norberto, a gente está quase encerrando o programa, mas queria saber a sua opinião sobre o papel do judiciário nesse processo. O senhor falou da importância do presidente do STF de ter proposto esse pacto, mas de um modo geral, o papel do judiciário numa democracia como a nossa? Em 88, quando a Constituição elegeu o Estado Democrático de Direito como modelo de Estado, na verdade retirou do Legislativo e do Judiciário o foco de poder. Entregou a caneta efetivamente ao Judiciário. Não é por nada que é o juiz que garante a saúde quando o secretário de Saúde não dá o remédio, não dá a internação. Tanto é que isso também está em debate no Supremo agora, uma vez que foi a estratosfera. Tem municípios, por exemplo, que o orçamento da saúde é administrado pelo Judiciário e não pelo Mas é salutar judicializar tudo? Não é o problema de judicializar tudo. O problema é que o Judiciário passou a ser o protagonista. Esse que é o fato. Não é mais o executivo como era até a década de 80, vamos dizer assim, no mundo, que gerou inclusive muitos problemas de ditaduras, né? Se passou a bola da vez, vamos dizer assim, ao Judiciário. Então, me parece que a manifestação, também por isso a manifestação do presidente do Supremo, ela é muito oportuna e pertinente. E me parece até que ele cumpre um papel constitucional do Judiciário, que é garantir que o Estado entregue o que ele prometeu na Constituição, que é saúde, educação, segurança, previdência social. Então, me parece que isso está, inclusive, nas atribuições do Supremo, sim, do Judiciário. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Agradecemos também a sua companhia. O programa reprisa nesta quarta-feira às 11 da noite e na quinta-feira às 10 da noite. Você também pode rever o painel no canal do YouTube da UPF TV. Até a próxima semana.